Olá, gateiros e gateiras de plantão, tudo bom? Aqui quem está falando é Ademir e hoje eu venho trazer nesse vídeo aqui uma receita. Bom, na verdade essa comida aqui eu fiz pensando no meu gato, o Chiquito. Ela é uma adaptação de uma receita de uma alimentação natural e que eu fiz uma espécie de papinha. Mas eu vou explicar isso daqui no decorrer do vídeo. Então, se acomoda aí na cadeira, pega uma xícarazinha de café, chama o seu gato e vem comigo. Foi uma adaptação que eu fiz de um alimento natural para tentar ajudar uma pessoa que eu vi num grupo de Facebook dizendo que o gato dela já era muito idoso e não estava querendo mais comer ração e ela estava sempre tendo dificuldades para tentar achar uma comida diferenciada para o gato. Como vocês devem saber, eu fiz essa comida aqui pensando no Chiquito, né? Porque tem um vídeo aí no canal que fala justamente quando ele se machucou, né? Ele queimou a língua, machucou a língua, não tenho certeza ainda do que aconteceu com ele. E coitado dele, não conseguia comer nada, né? E sendo dono e tutor de gatos, né? Parte do coração da gente ver o bichinho ali querendo comer e não podendo, definhando ali por causa disso. No caso do Chiquito, eu não descobri, nem eu e nem a veterinária descobrimos o que aconteceu com ele. Eu tinha que dar remédio, todo o remédio que eu tinha que dar para ele era via oral, né, pela seringa, e até água mesmo eu tinha que dar com seringa para ele, porque ele não conseguia comer nada, a língua dele ficou meio carne viva, nossa, ficou um troço muito feio mesmo. E eu fiquei naquela de, nossa, ele não está comendo, eu tenho que dar remédio. Pensando nisso, eu fui num rascunho que eu tenho aqui, de um e-book que eu pretendo lançar também, que fala sobre alimentação natural para gatos. E eu pensei justamente nessa situação. Eu voltei lá para o e-book e peguei uma receita e adaptei ela para poder dar para o Chiquito. E o que aconteceu? Eu fiz uma papinha, eu criei uma papinha, uma comida bem pastosa mesmo, e fiz para ele. E ele comeu. E lógico, além dela ser pastosa, ela tem que ser muito nutritiva. Ela tem que ajudar o animal a se restabelecer, porque ele já está ali debilitado por conta da doença ou por conta dos remédios, seja lá o que for. Então você tem que fazer uma comida que tenha bastante nutrientes, que seja rica em vitaminas para ele. E graças a Deus essa papinha que eu fiz ajudou ele a se recuperar. Hoje em dia ele está bem, aí está feliz, está correndo para tudo quanto é lado, aprontando bastante. E graças a essa papinha ele se recuperou e bem. Inclusive, a machucado na língua dele, eu acho que se recuperou muito rápido também por conta dessa comida, que tinha muita vitamina e muitos nutrientes para ele. E vamos aos ingredientes. Por quê? Além de ter que ser uma comida boa, de qualidade, você tem que ter facilidade para preparar ela. Então, a maioria dos ingredientes que eu vou falar aqui para vocês, você já vai ter em casa, ou então você vai no mercado rapidinho, compra. Vai ser muito tranquilo de preparar esse alimento pastoso pro seu gato. E principalmente se você já tiver um gato aí que está meio adotado, ou então que já é velhinho e que já não quer comer, né, a comida sólida, ela é muito dura, você pega essa comida pastosa e dá para ele. Claro, isso não vai tirar a necessidade de você levar o seu gato no veterinário para que ele dê uma avaliada, o veterinário dê uma avaliada boa no estado de saúde do seu gato. Mas você leva essa
receita que eu vou te passar aqui, mostra para o veterinário e vê o que ele, né, ajusta, o que ele substitui, o que ele troca. Você leva e vê, tá bom? Então vamos para os ingredientes, que eu acredito que você já deve ter a maioria deles aí na sua casa, e eles são muito nutritivos e eu vou explicar o porquê. Então vamos lá para os ingredientes. Pessoal, como eu havia comentado com vocês, esses aí são os ingredientes que eu vou utilizar para fazer a comida lá, o alimento natural para os gatos, né? Como vocês podem ver, ó, esse aqui é o peito de frango, aqui tem mais um pedaço de peito de frango, a gente tem aqui o fígado, né, o ovo e a batata doce. A água, que eu disse que não era para vocês descartarem, né, ela tá aqui, ó. A água tá aqui, vocês estão vendo? Tá aqui na panela. A água que eu utilizei para cozinhar o ovo, o fígado, o peito de frango e a batata doce. Aí vocês me perguntam por que eu vou utilizar esses ingredientes. Bom, vamos lá. Eu vou usar aqui a minha colinha e vocês vão ver. Eu vou explicar para vocês, com base na minha colinha aqui, o porquê que eu estou usando esses ingredientes, tá? O ovo, né? Ele é fonte de proteína de altíssima qualidade, o ovo cozido, tá? Detalhe, o ovo tem que ser cozido, você não pode botar tempero nenhum, sal, pimenta, nada disso, é só cozinhar o ovo, tá? O que o ovo tem? Ele tem vitaminas e minerais essenciais, tipo vitamina do complexo B, a B2, B5, B12, vitamina D, que é muito importante para os ossos, e vitamina A, que para o gato, você sabe que o gato ele depende muito da visão dele para caçar. Então o ovo ele é riquíssimo em vitamina A também, que é muito bom para a visão. Tá? A batata doce, né, ela é fonte de carboidratos saudável, tá? Ela é rica em fibra e probiótico, a batatinha doce. Tem baixo índice de glúten, né? Tem uma fonte também muito boa de vitaminas e minerais. E acredite se quiser, ela ajuda na saciedade, ou seja, naquela sensação de estar cheio. Então, o gato comendo essa alimentação que leva a batata doce, ele vai se sentir mais saciado, mais cheio. E o peito de frango é uma proteína de altíssima qualidade, por isso que eu acrescentei ela aqui nessa ração. Não é bem ração, é um alimento úmido de base natural. E como eu havia dito para vocês, eu vou colocar um sachêzinho de frango, tá? Eu vou mostrar aqui, né, para vocês, esse sachê aqui, ó, que eu vou usar. Eu tô tapando o nome, mas pela cor aí, o formato, todo mundo vai saber que sachê é esse que eu tô dando. E antes que vocês me perguntem, eu já vou responder. Não, eu não tô recebendo patrocínio nenhum de nenhuma marca, beleza? Eu tô acrescentando aqui porque vai dar um cheirinho diferente. Se bem que os gatos já vão ficar meio doidos por causa do peito de frango e do fígado. Mas ele vai dar um cheirinho diferente e um sabor também, um toquezinho especial nesse alimento. Se bem que esse alimento aqui ele é altamente palatável para os gatos, tá bom? Então vocês podem pegar isso aqui, vocês podem pegar esse tipo de alimento aqui e dar 1-2 vezes por semana para os seus gatos, beleza? Mais uma vez, não substitua isso aqui diretamente pela alimentação tradicional. Primeiro vai no veterinário, pergunta se vocês podem, e o veterinário dando o sinal de ok, aí vocês vão pegar esse tipo de alimento aqui, ou vão seguir uma das receitas que vai estar lá no e-book que eu vou botar à disposição para quem quiser. Vai utilizar uma das receitas lá para fazer uma alimentação riquíssima e balanceada para o seu gato.
ok? Bom, como vocês podem ver, eu estou aqui no outro ambiente, eu estou na minha cozinha, né? E ali ao fundo eu tenho minha garrafinha de café, que eu gosto de beber café e essas coisas do gênero. Então eu vou pegar esse material todo aqui, vou botar no liquidificador, processador, eu vou usar um mixer, tá? Mas você pode botar no liquidificador, processador e bater tudo junto, até virar uma pastinha. Nesse ponto, o que você vai fazer? Se ficar muito duro, muito grosso, você vai adicionar... Lembra daquela água que eu falei para não descartar? Essa água aqui, ó. Tá vendo essa água? Então, um monte de proteína, tá tudo aí nessa água. Porque eu cozinhei o fígado, o peito de frango, a batata doce, o ovo, tá tudo cozido aqui dentro. Aí você vai me perguntar, né? Ah, Ademir, mas eu vi que ali naquela água tem algumas manchinhas de óleo, de gordura, né? Você botou óleo? Não, gente, eu não botei óleo nenhum, não. Isso aí é o que saiu da carne lá do fígado e do peito de frango. Tá? Então, como saiu deles mesmo, eu vou adicionar de volta. Eu vou botar tudo de volta, vou bater lá e vou fazer o alimento para os gatos e vou dar para eles. Tá bom? Então, feito isso aqui, pode parecer muita coisa? É uma quantidadezinha até razoável. Mas como eu tenho 6 gatos, isso aqui não vai durar muito tempo não. Eu tenho que botar uma porçãozinha boa para cada um deles. Então isso aí, gente, se durar uma semana aí é muito, tá? Eu vou dar aí umas 2 vezes para eles. E se durar, eu vou fazer para durar uma semana, para dar para eles. E eles vão comer e vão ficar, né? Eu vou ajudando eles aí na saúde deles. Como eu tinha prometido, eu trouxe aqui para mostrar para vocês, ó, como ficou tudo batido no mixer, no liquidificador, tá? Virou uma pastinha e essa pastinha aqui eu vou dar para os meus gatos. Pelo menos aí, sei lá, tentar dar 2 vezes na semana ou 3 vezes na semana, se der, ou 2 semanas, né? Tá tudo triturado, aqui dentro tá a batata, tá o peito de frango, tem aquela ração úmida que eu botei aí dentro também, e eu usei a própria água que eu fiz o cozimento dos ingredientes lá do ovo, do peito de frango, do fígado e da batata, para deixar ele nessa consistência aqui que vocês estão vendo, tá? Isso aqui eu vou botar no potinho para eles comerem, mas você pode misturar na ração. Mas lembre-se, antes de fazer a substituição de alimentação para o seu gato, consulte o veterinário. Bom, pessoal, aí, ó, como eu falei, tá? Eu preparei já e coloquei lá para eles comerem. Olha aí, ó. O Chiquito já comeu quase tudo. Ele come bem. E ali a estrelinha, né? Ela tá comendo também, né? Os outros 2 aqui não deram muita bola não. Foi o Preto e a Chiquinha. Mas é porque estão de barriga cheia. E aproveitando o momento, eu vou dar a receita em quantidades, né? Em porções, para você misturar tudo e fazer uma papinha legal. Eu anotei aqui, tá aqui na minha colinha aqui, mas eu vou botar aí na tela para vocês poderem fazer aí o alimento, tá? Então, os ingredientes que você vai utilizar para fazer essa papinha aí para o seu gato. Você vai utilizar 200 gramas de peito de frango cozido, tá? Tem que ser cozido. 50 gramas de fígado bovino, um ovo cozido e amassado, misturado ali com os outros ingredientes, 100 gramas de batata doce, gente. A batata doce, como eu falei, ela é um probiótico natural, vai fazer com que o intestino do seu gato trabalhe muito bem, além de dar uma consistência boa para essa papinha. Com relação ao rendimento, essa papinha aqui essa receita que eu dei aqui para você, ela vai gerar aproximadamente aí meio quilo de alimento pastoso, que dependendo do gato,
é o suficiente para ir 2, 3 dias de alimentação. Você vai separar em porções. É uma dica que eu te dou: separa em 2 porções, separe em 3 porções. Esses 500 gramas, você separa em 3 porções e bota na geladeira. Quando você for dar para o gato, você dá uma leve aquecida no micro-ondas e dá uma misturada com, de preferência, o churu. É melhor, mas se você não tiver o churu e se tiver acesso ao sachê, que é mais fácil também, você mistura lá com o sachê e oferece para o gato. Eu tenho certeza que ele vai comer, e muito, esse tipo de alimento. Porque, como eu disse, é uma adaptação de uma receita de um alimento natural que vai estar lá no e-book que eu vou disponibilizar. Tá? Eu vou colocar ele à venda, esse e-book, mas vai ser um precinho camarada, pessoal. Todo mundo vai poder comprar e aproveitar bem as receitas que vão estar ali contidas. E lembrando, mais uma vez, vai no veterinário, explica a situação que está acontecendo aí com o seu bichano, mostra essa receita aqui que eu passei para você, e se for o caso, o veterinário ele vai fazer ajustes nas quantidades. Mas essas quantidades que eu passei aqui, eu acredito que já vão ser vai estar bem balanceada essa receita, né? Suficiente para o seu gato comer e ficar bem nutrido. Então, prepare essa receita e dê para o seu gato. Eu garanto que ele vai gostar. Já deixa aí no comentário dizendo se seu gato já teve algum problema de saúde, que ele não quis comer, o que você fez. E diz também se essa receita aqui que eu estou passando para vocês vai ajudar. Se ajudou, se você já conhecia ou não, deixa aí nos comentários, me conta aí. Quer dizer, me contar não, né? Você vai contar para todo mundo que é inscrito aqui no canal. Todo mundo vai ter acesso aí a todas as informações. Então, é muito importante. Importante que vocês compartilhem, que vocês também troquem informações entre si. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo. Foi uma dica que eu deixei aí para vocês, que me ajudou quando o Chiquito estava com a boca machucada, que ele não podia comer alimento sólido. Acredito aí que vai ter pessoas que vão ter gatos que vai estar com um probleminha de saúde, ou que já vai ser mais idoso, como foi o caso da moça que eu li o relato dela no grupo lá no Facebook, que ela estava tendo problema de fazer com que o gato se alimentasse. Acho que o gato tinha 17 ou 18 anos, eu não tenho certeza. E eu acredito que esse alimento natural, né, essa papinha, vamos dizer assim, vai ajudar aí muito o seu bichinho a se recuperar, né? E ela é composta por ingredientes de fácil acesso, coisa que geralmente você já tem em casa. E se você não tem, você vai no mercado da esquina rapidinho e você compra todos os ingredientes e prepara essa mistura. Se essa receita que eu deixei aqui para você te ajudou, comenta aí comigo, né? Deixa aí no comentário, eu quero saber se ela te ajudou, se você fez algum ajuste, fez alguma adaptação, se ajudou o seu gato aí se recuperar. E além de comentar, eu vou pedir que você compartilhe esse vídeo com alguém que você conheça que pode estar tendo certa dificuldade, né, com o bichinho que não está querendo comer. Então compartilha com ele, que eu acho que vai ajudar. E se realmente você gostou, deixa um like aí para mim, que isso vai me deixar muito feliz e vai mostrar para a plataforma que o meu vídeo está sendo relevante, está ajudando, né, a outras pessoas, e a plataforma vai pegar e vai entregar esse vídeo para muito mais pessoas. Fiquem na paz, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.